Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e para o nosso preparo, convidamos a nossa irmã Simone, que fará a leitura da página de abertura. Muita paz a todos, que todos nós sejamos envolvidos pelo nosso Mestre Jesus, e para o nosso preparo vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 8.1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acertos. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o pensamento a Deus nesse momento. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em seu nome, pedindo o seu amparo, para que possamos ter uma boa noite de estudo em nossa casa, que possamos assimilar o que ouviremos e colocarmos em nosso dia a dia. Que tu possas envolver a cada um de nós aqui presente e ao nosso irmão, que trará para nós o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, convidamos a nossa irmã Fátima para a divulgação da obra espírita. Paz e alegria. Nessa noite nós vamos divulgar o livro Ação e Reação, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Esse livro, ele explora a lei de causa e efeito no contexto espiritual. Então, as histórias, todos os acontecimentos acontecem na vida espiritual. E mostrando como as ações na vida terrena vão refletir no futuro e como o arrependimento e a reparação são cruciais para a evolução. Então, esse livro, ele nos mostra que nós temos outras oportunidades para nos melhorarmos. E o que mais chama atenção é que mostra que o arrependimento, a reparação e a prática do bem são fundamentais para a recuperação espiritual e a elevação do indivíduo, permitindo o alívio do sofrimento e a reparação para uma nova reencarnação, tá? E também destaca o valor da oração, que todos nós sabemos que a oração é muito importante para todos nós, né, nos reerguermos. Então é uma ferramenta de auxílio na jornada de evolução espiritual, tanto para quem sofre, quanto para aqueles que auxiliam no processo. Então a indicação é o livro Ação e Reação. Bem, meus irmãos, agora passaremos para a parte mais importante da noite, que é a nossa palestra com o nosso irmão Alessandro Martins, que é da Congregação Espírita Cristã, que fica localizada na rua Arthur Rios, 388, em Campo Grande. Nós estamos continuando o 5º mês do projeto educativo doutrinário, o nosso PED, A Fé Ativa, Construindo uma Nova Era, ano 1. Nosso irmão trará o tema para nós, Caracteres dos Milagres. Que possamos vibrar com o nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom a gente estar aqui de novo nessa casa, que na verdade a gente sempre está aqui, né? Na palestra é a segunda, terceira vez, mas aqui a gente está sempre no movimento espírita, então sempre revendo os amigos, quando não vem aqui é reunião e essa casa acaba sendo nossa também. Então é muito gratificante a gente estar dessa vez aqui, podendo fazer a palestra, trazer alguns conhecimentos
que são muito gratificantes, né? A gente fala que a doutrina espírita, ela cada vez mais liberta a gente de nós mesmos. À medida que a gente estuda, que aprende, compreende, mais a gente vai se libertando de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas prioridades. E hoje, o nosso tema, que é Caracteres dos Milagres, está na Gênesis, no capítulo 13, vem justamente falar sobre as coisas dos milagres. É interessante que, não sei a vida de todos, mas eu, por exemplo, presenciei uma parte da minha vida na Igreja Católica. E isso é muito comum lá, falar dos milagres. Era uma coisa muito corriqueira. Eles sempre utilizam desse linguajar, essa propriedade de colocar milagres de Deus, das coisas que eles trazem para a gente. E só depois, com os 13 anos, que a gente foi para a doutrina espírita e estamos aí desde então. Nunca mais saímos, graças a Deus. E nessa aqui, de hoje, nos caracteres, a gente vai falar desses milagres do Evangelho, mas propriamente essas características que está ali na Gênesis. Esses milagres que acontecem. Como pode isso? De que maneira? O que seria milagre? O que seria para se considerar milagre? E será que milagre existe? Então hoje vamos juntos pensar, refletir através da gente. E aí nesse roteiro a gente vai falar os milagres no sentido teológico, vamos falar sobre o Espiritismo não faz milagres, sobre Deus faz milagres e o sobrenatural e as religiões. São os temas abordados dentro do capítulo 13. Não dá para a gente conseguir fazer um espetáculo em 50 minutos com tamanha riqueza que é cada parágrafo, né? Se a gente fosse parar para estudar cada parágrafo, a gente ficaria uma semana aqui para terminar o capítulo 13, se é que a gente terminaria em uma semana. Então a gente vai tentar trazer o mais possível de conhecimento, de proximidade para esclarecer e iluminar um pouquinho mais para a gente entender um bocadinho mais, tá bom? E aí a gente começa sobre os milagres no sentido teológico. Que milagre vem da palavra milagre, que vem do mirai, admirar. Admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E aí tem mais embaixo um outro esclarecimento de um ato do poder divino contrário às leis de Deus. Isso está no dicionário. Então, já começamos a ver que milagre, na verdade, é um ato admirável, coisa extraordinária, uma coisa surpreendente. Às vezes a gente se surpreende com algumas coisas, não é? Coisas da vida, do cotidiano, ações das pessoas. Só que, com o passar do tempo, essa palavra, a gente foi dando um significado diferente para ela. Por quê? Às vezes, a gente acaba, na nossa rotina, nós mudamos as classificações. Nós vemos pela língua portuguesa, por exemplo, da palavra legal. A gente fala que é legal, né? Poxa, o Alexandre hoje fez um pix de 50 reais para todo mundo. Muito legal isso, olha, isso é uma maravilha. Ainda não caiu na minha conta, mas até o fim do dia espero que ele faça. Mas não é uma coisa legal, uma boa atitude. Só que legal é uma palavra que vem de legalidade, de leis, e não de uma coisa boa. Mas a gente adaptou isso para isso. Então hoje todo mundo fala, olha que coisa legal, isso é muito legal, mas mal sabe que essa origem dessa palavra legal vem da finalidade de legalidade, de leis. Então a gente acaba se adaptando às palavras para os nossos dias a dias, para a nossa vivência. Não é? Milagre, às vezes, a gente coloca no nosso dia a dia. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Mas esse milagre aqui que eles estão trazendo, eu não vou entrar. Milagres, às vezes, a gente coloca também nas coisas do dia a dia. Quando, por exemplo, aquela criatura amável que você tem em casa, que para estudar, às vezes você precisa da metodologia da Havaiana, né, que hoje é proibido, mas a minha mãe usava muito e a gente conseguia estudar dessa maneira. Às vezes a criança estuda, quando tu chega e fala, tu tem prova amanhã,
Vamos estudar? Aí a criatura iluminada olha para você e diz: já estudei 20 vezes. Aí você diz: é um milagre. Isso é um milagre, Senhor. Mas porque é uma coisa extraordinária. Gente, a criatura é uma briga para voltar para a escola, para estudar. E ele já disse que não estudou 20 vezes e ainda tira 10. Realmente é um milagre. Então a gente usa muitas vezes essa palavra no nosso cotidiano corretamente. Uma coisa extraordinária, surpreendente. Então esse é o sentido. Mas também tem o sentido do poder, de vir contrário às outras leis na classificação. E por que às vezes a gente esquece da parte extraordinária? Porque nós temos uma tendência muito grande ainda de centralizarmos algumas coisas, e a religião cada vez mais a gente vive. E quando a gente começa, por exemplo, tem uma matéria dizendo que o povo brasileiro é o mais religioso do mundo. Com várias religiões, todos seguem alguma determinação religiosa. Então, na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente segue algo ou alguma coisa que nos leve a algum lugar. Então, por sermos religiosos, nós sempre trazemos a religião em primeiro lugar. Às vezes em segundo, mas normalmente está constante na nossa vida. Prova disso é vocês aqui hoje. Uma sexta-feira que acabou de cair um temporal, baixou a temperatura, pediu cobertor, pediu casa, cama, vocês se deslocaram para cá. Então vocês querem alguma coisa diferente da sua rotina que está entrelaçada à religião. E nas religiões antigas, as predominâncias que estavam na época, a parte dos milagres trouxe para a origem do sobrenatural, que era uma coisa fora das leis naturais, uma coisa inexplicável, uma coisa insólita, isolado, excepcional. Então, naquele tempo, muito antigamente, 1500, 1400, não sei o que está acontecendo. E agora, irmão? Isso é um milagre de Deus. Nossa, aconteceu isso. Como é que pode? O que explica? Nada explica. É um milagre de Deus. Porque eles associavam essa palavra a Deus para resolver uma coisa que eles não compreendiam. E isso é muita coisa. Caiu uma tempestade, alagou o sul. Como é que aconteceu isso? Não sei. Só pode ter sido um milagre de Deus sobre isso. O deserto, as pessoas estavam com fome. Deve ter sido um milagre de Deus. Tudo se associava ao milagre de Deus. Por quê? Achava-se que Deus fez as leis. No pensamento deles, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fez as leis. Mas Deus, de vez em quando, um pouco parecido com o ser humano, ele às vezes não quero isso, vou fazer diferente. Eu escrevi as leis no pensamento deles e vou fazer algo além das leis, acima das leis que eu criei. Mas Deus tem poder para isso, Ele pode. E aí cria-se toda aquela história inexplicável que a gente passa por gerações e gerações. Eu me recordo de uma vez que minha avó, tadinha, sofria com a gente quando minha mãe me deixava lá, eu e meus irmãos, porque a gente era essas criaturas que não aceitava nada de bom coração, que precisava ir além do que estava lá escrito. E um dia ela pegou a gente nesse dia e ela pegou e falou assim: olha, vocês têm que parar de ir para esse lugar, lá para a casa espírita. Mas vó, tem que ir para onde? Minha avó era evangélica. Tem que ir lá para a igreja evangélica. Eu falei: ok, mas vó, me explica uma coisa. Isso não faz sentido. O quê? Aí eu falava para ela assim: o conto que Noé encheu lá a arca. Como é que pode isso, vó? Eu não sei, está escrito e está aceitável. Eu falei: mas vó, imagina só, um leão cheio de fome, 40 dias naquele navio, vó. Não faz sentido. E a gente começava a questionar ela e ela ficava nervosa. Mas vó, me explica uma coisa. E essa questão de Adão e Eva? E a gente começava a questionar. E tadinha, ela com o conhecimento dela, básico que ela tinha, ela não sabia corresponder àquilo que a gente perguntava. E aí o que ela dizia? Eu não sei isso porque essas coisas são mistérios, milagres de Deus.
Mas, vó, isso não faz sentido. Deus está escondendo da gente por quê? Tem que perguntar para Ele. Essas crianças vão nesse negócio aí, ó, que minha filha fica levando, confunde as cabeças das crianças. Como é que pode? Mas, vó, a gente quer saber a resposta. E ela dizia, vai lá, vocês vão saber, só Deus sabe. Então, muitas das vezes a gente passava por isso. A gente passava pelas dificuldades, passava por esses milagres de Deus. Então, sempre quando eu não sabia, tinha que ser uma coisa sobrenatural, acima das leis de Deus. E é estranho isso, né? Acima das leis de Deus. Ele criou, tudo bem, ele tem poder para isso? Tem, mas ele não criou leis imutáveis? Está lá no livro dos Espíritos. As leis imutáveis de Deus? Ele não me aceitou que passa dessa vez. Aí vai ter que ser você pelo jeito. Vamos trabalhar em conjunto. Eu não sei se você consegue ler o pensamento, mas vou te dar um ok. Pode. Agora, deixa eu ver aqui. Foi agora que quis ir. E aí vamos para Deus, já que estamos falando dele. E aí vem o primeiro questionamento. Deus faz milagres? Deus derroga as leis que estabeleceu? Resposta: não cabe ao homem prejugar os atos da divindade. Entretanto, temos como critério de nosso julgamento, com respeito às coisas divinas, os atributos do próprio Deus. Ao soberano poder, ali a soberana sabedoria, de onde preciso concluir que ele nada faz de inútil. Deus nada faz de inútil. Então, se Deus não faz nada de inútil, criou leis imutáveis, ele sabe muito bem o que está fazendo. Por isso, a inteligência suprema, sabedoria suprema, poder supremo. Mas por que ele não derroga, não cria os milagres que são sobre, como se diz, acima das leis de Deus, pela criação, concepção atual? Porque se ele criou leis perfeitas, imutáveis, essas leis são do princípio até o fim dos tempos. Não precisa a gente ter nada sobre isso, além disso. Porque ele sabe muito bem de Deus não estar presente em todo momento, onipresente. Se nós acharmos que Deus faz milagres, ou seja, em determinado momento Deus cria algo acima das suas leis, das duas uma, esse não é um Deus, suprema inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou não interpretamos direito. Porque também tem um fato que às vezes a gente vê coisas que nos faz assim, será que isso é possível? Não me parece ser possível. Porém, a gente sabe que não conhece todas as leis, na sua profundidade. Eu me recordo que até pouco tempo, em 1850, a nossa maior profundidade da ciência era o átomo. Então tudo era relacionado ao átomo. Hoje nós estamos falando de partículas de gravidade dentro dos elétrons, dentro dos prótons. Então a profundidade disso modifica a estrutura. E a gente, quanto mais aprende, mais entende, mais aprofunda o conhecimento. Então, de repente, Deus fez algo, faz algo que para nós parece ainda um mistério, um milagre, mas à medida que a gente caminha, percebemos que é normal e natural. Não se derroga nenhuma lei, está tudo lá dentro. A gente, nós, encarnados e desencarnados, que às vezes por não conhecer aquilo, nos falta compreensão para aquela situação. Mas por que Deus não faria milagres? Os milagres não são necessários à glorificação de Deus? Nada no universo se desvia das leis gerais. Os milagres não são necessários. Deus não faz milagres, porque sendo as suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. Então, ele sabe muito bem. Essa coisa de que às vezes a gente fala, isso aí é um milagre. Olha, como é que pode isso? Por exemplo, me recordo que uma vez, estava lá com meus 18, 19 anos, uma tempestade, uma chuva, relâmpago forte. Aí eu fui fazer a barba. Aí veio meu pai e falou, não faça a barba, está trovejando. Você sabia que quando faz a barba trovejando, você toma um raio?
Falei, não acredito que o senhor vai acreditar nisso. Aí ele falou, mas sim, é verdade, o senhor já viu para mim me dizer que está no repórter, no jornal, reportou o jornal mostrando que alguém morreu que estava fazendo a barba para atingir. Não, mas já falaram. Não, então vamos lá. Nós somos pessoas intelectuais. O senhor estudou, meu pai terminou o segundo grau, quase fez faculdade. O senhor sabe que tem um negócio na física chamado de diferença de potencial. Um lugar mais positivo atrai mais negativo. Então essa diferença é que atrai o raio. Não é? A física não fala isso? É verdade. Então, se o raio me atingiu, não é por causa do presto barba, é porque o lugar que estava diferente e o raio foi atraído. Não pode ser por causa de um presto barba, um negócio deste tamanho atrai um raio com uma potência de 3.000 watts, 50.000 watts. Então a gente começa a entender que as coisas nos fazem raciocínio. Aí os milagres começam a cair por terra. Imagina só os milagres de Jesus, que a gente não vai entrar nisso, que não é nosso assunto hoje. Mas imagina só, está todo mundo falando para ele, vai lá não. Já morreu lá o irmão, está enterrado já. Não, ele está vivo. Aí vai lá e chama o irmão. Mas ele já está com cheiro de odor, de morto. Mas ele está vivo ainda. Aí vem. As irmãs, Marta e Maria, olham e falam, não tem jeito não, Jesus morreu. E vem lá de dentro, bem, isso é um milagre de Deus. Aí hoje, com a ciência, com tudo que a gente estuda, a gente conhece duas transtornos, doenças, chamadas catalepsia e letargia. Então, era possível que o nosso irmão sofria disso. Mas e o cheiro? A gente também sabe que uma pessoa que fica parada muito tempo numa posição, mais de 10 horas, começa a pele já se decompor, criar as famosas úlceras por pressão, depois vira escara, e a escara solta cheiro. Então, era explicável que ele sofria disso na mesma posição, era evidente. Então, hoje, esse milagre, a gente entende que era só uma proposta que estava ali, que ele não havia desencarnado, e o irmão foi lá, ressuscitou, levantou, foi para o encontro. Então, esse milagre é explicável, deixa de ser milagre. Justamente porque há muito tempo atrás, séculos de ignorância, até que a ciência revela novas leis. Era difícil, porque o pessoal era extremamente categórico. Se eles não achassem que fosse de acordo com o que eles falavam, te tacava na fogueira. Aqui nosso querido amigo, não sei se vocês conseguem ver que a foto está mais ou menos, mas ali tem Galileu Galilei tentando convencer as pessoas sobre as suas teorias, e era difícil, porque ninguém acreditava, ninguém queria, foi complicado para o irmão, e mais à frente a gente vê lá a ciência com os irmãos descobrindo coisas fantásticas, coisas que até então a gente pegava e dizia, isso é um milagre de Deus. Como é explicável isso? Não sei. Então é um milagre de Deus. À medida que a ciência avança, estuda, observa, concretiza suas observações, mas nós vamos percebendo que os milagres são plausíveis, são coisas naturais, não tem nada diferente daquilo. E algumas coisas ainda surpreendem a gente, que a gente não consegue entender, mas ela existe, tem comprovações, e aí a gente, para a ciência, ainda não consegue. Por quê? Porque nos falta conhecimento e estudo. Aqui, olha que beleza. Jesus andando sobre as águas. É um milagre. Quem anda sobre as águas? Vai você tentar andar lá em Copacabana, aqui na Barra da Tijuca, Barra de Guaratiba. Vai andar e dizer, eu vou não. Eu tenho fé. Tem que ter uma boa fé, mais que Pedro, para conseguir andar na água. Senão, daqui a pouco, estou andando, não, irmão, você desencarnou, já agora eu nós por cima. Mas, é possível? Claro que é possível. Será que não foi um milagre de Deus? Jesus derrubou uma lei de Deus? Não. É muito possível.
Só que nós ainda não temos a capacidade de perceber isso e entender como funciona, mas todos nós podemos andar sobre as águas. No devido momento, nos é explicado à medida que a gente estuda. Só não pode fazer igual o irmão que chegou lá em Chico Xavier e disse: Chico, durante 30 anos eu frequento determinada religião oriental, durante 30 anos da minha vida eu aprendi a andar sobre as águas. Aí Chico é mesmo, ele andou sobre o lago lá. Chico ficou maravilhado. Ficou, gente, que maravilhoso, que mistério. Nossa, isso é muito bom. E a mãe aparece. Que foi, Chico? Gente, irmão, tu viu? O irmão caminhou sobre as águas, 30 anos praticando, hoje emendou. Aí, irmão, meu Deus, ele levou 30 anos para isso. Hoje a gente em 5 minutos atravessa com o barco, Chico. Então, com a necessidade de levar 30 anos da sua vida perdendo, aprendendo a andar sobre as águas, com 5 minutos você atravessa um barco. Claro, no futuro, nas próximas futuras gerações, a gente vai poder também andar sobre as águas, mas agora você vai perder tempo para isso. Então, tudo tem que ter um fundamento, uma lógica, uma necessidade. E aí a gente vê que é possível. Então, hoje a gente tem, através dos cientistas, um negócio chamado de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio é que sob a água, na molécula de hidrogênio e de oxigênio, há um certo atrito entre elas e elas criam uma superfície que dá para andar ali em cima. Vocês sabiam disso? Olha que legal. Porém, contudo, todavia, só se anda sobre essa superfície dessa água, sobre esses átomos, nesse atrito, pesos leves, de preferência, animais desse porte. Esse bichinho bonitinho, devido ao seu peso, seu corpo, ele é capaz de andar literalmente sobre as águas, aproveitando essa superfície através do atrito. E nós, num dia, poderemos, assim como Jesus, até porque ele falou isso, não foi? Ele falou: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Uma hora que a gente aprender a lidar com a gravidade do nosso corpo, é capaz da gente andar sobre as águas. Quando dominarmos essa técnica espetacular, vamos andar sobre as águas. Acabou o problema de enchente. Está enchente, tranquilo, vou passar por cima da enchente mesmo. Então nem tem problema nenhum sobre isso. Engarrafamento, para quê? Estou andando por cima das águas? Então, à medida que a gente aprende, que a gente conhece, que a gente estuda, a gente adquire novas coisas e deixa de ser um milagre sobrenatural, como haviam colocado para a gente antes. Porque passa a ser natural das leis naturais. Nós não derrubamos nada. Está lá. Às vezes a pessoa também na situação quer entrar na água, né? Nosso querido aí, vê que a coisa ficou do lado dele, ele tem que olhar rapidinho, pelo menos uns 5 ou 6 passos à frente do companheiro atrás que estava, que ia pegar ele. Então teve que aprender mesmo, rapidinho, a andar sobre as águas. E os nossos conhecimentos? Olha que bacana, hoje temos a eletricidade, através dos nossos irmãos que estudaram, não é? Botar dentro de uma lâmpada energia elétrica que gera ao ponto de nós conseguirmos nos ver na noite. Coisa surpreendente. E lá atrás, se alguém aparecesse, Thomas Edison aparecesse em 1100 e 1800 com a lâmpada. Meu Deus, isso aí só pode ser o milagre de Deus. Como é que faz isso? Não sei. Ela acendeu sozinha? Então é Deus. Deus está ali agindo que a lâmpada acendeu. Mas hoje, os processos, os estudos das leis, da física, da química, a gente consegue compreender fácil. Um fenômeno muito entendível. E esse espetáculo até hoje, as ondas sonoras, as transmissões, quantas coisas hoje a gente sabe. A gente, como espírita, estuda as transmissões do pensamento. Então, tanta coisa que a gente aprende que sabe que não é o milagre de Deus. Não é? Por exemplo, desde os tempos remotos até hoje, as mães que pouco estudam têm essas leis dentro da física, dentro delas. Porque minha mãe, antes de chegar em casa, quando eu pisava em casa, ela fala: por que você fez isso? Eu falei: gente, não é possível. Como pode isso? Ela olhava na sua cara, fazia um scanner de você, sabia muito bem.
E ela dizia, por que você fez isso? Eu falei, mas eu não fiz nada. Não fiz, fala a verdade. Aí ficava assim. Então ela olhava, daqui a pouco era inegável, você chorava e dizia a verdade. Porque as mães já tinham as leis já compreendidas. Elas às vezes nem sabem como produzir a lei, mas a mãe tem. E aí a minha então era fantástica para anteceder o que a gente fazia. Não era nem milagre de Deus, era a compreensão da gente mesmo. E o Espiritismo não faz milagres? Faz? Não. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser. E é então somente que se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Aí está o Espiritismo, que o Espiritismo vem e revela as leis. As novas leis que a gente às vezes não compreendia. Mas que leis são essas? Aí a gente lembra da lei de causa e efeito, a reencarnação, a imortalidade da alma. Tantas outras leis que a gente hoje fala assim, nossa, as leis de sociedade, lei de trabalho. Então o Espiritismo nos traz tudo isso de maneira que você começa a observar melhor e entender o processo. Aí você começa a perceber que está tudo na ordem de Deus. Não tem nada que ele extrapola. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu não entendi. Então, será que Deus não passou? Não passou. Ele é a inteligência suprema, ele sabe muito bem o que fazer. E aí ficam os fenômenos que são consequências dessas leis, existência dos espíritos e intervenção no mundo corporal. Intervenção no mundo corporal. Tudo isso está lá. À medida que a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo. Por quê? Eu me recordo que antigamente se dizia que você viu uma alma penada. A alma penada é uma coisa sobrenatural. Isso não existe. É uma criação à parte de Deus. Não faz sentido. Os anjos são criação. Olha, outro debate com a minha avó, tadinha. Por que Deus criou os anjos? Por que ele criou o anjo perfeito e não criou o perfeito? Não sei, isso é um mistério. É coisas de Deus. Eu falava, mas por que, vó? Mas Deus fez. Por que ele quis ele todo certinho, me quis certinho? Ele gosta de mim, não? Então, esses questionamentos movimentavam a gente. Porque não fazia sentido Deus bondoso, justo, todo carinhoso com a gente ser selecionativo. Gostei de você. Ou você mais ou menos. Não fui com a cara desse. Então, ele não é assim. Ele é igual para todos. Então, a gente começa a perceber que as coisas são naturais e não tem nada de sobrenatural. E o Espiritismo nos mostra tudo isso. E ainda traz para a gente os Espíritos, as suas manifestações não são contrárias às leis da natureza. Aí nós temos o Espírito, que é a semente das leis que regem o princípio espiritual, a espiritualidade, o corpo físico submetido às leis que regem o princípio material, a materialidade, e reage incessantemente um sobre o outro. São duas partes do mesmo todo. Então, ou seja, na verdade, os dois estão se interagindo ali e a gente sabe que isso é muito explicável. Por quê? Às vezes, as pessoas tinham uma vontade incrível, tinham seus equívocos, né, e culpavam o corpo. Dizia aquela coisa, a carne é fraca, irmão. Eu errei porque a carne é fraca. Não. Você errou porque você ainda não tem as suas bases formadas, você ainda não tem ainda a estrutura para que você possa se libertar dessa sua dificuldade. E o Espiritismo esclarece muito bem isso. Porque ainda, dentro de nós, tinha aquelas coisas da injustiça. Minha vida é assim porque Deus não gosta de mim. Minha vida é desse jeito porque alguma coisa está de errado. E aí, aconteciam coisas na minha vida que eu não conseguia ter explicação. É a obra de Deus na minha vida, eu não consigo entender. Então, à medida que nós vamos percebendo que tudo isso vai fazendo diferença, o sobrenatural desaparece. Ver espíritos, olha, é muito engraçado, né? Eu fico falando assim, que nós, quando vamos despertando, tem certas coisas que não competem mais a gente. Às vezes a gente quer e gosta, mas a gente não compete. Por quê? Ver filme de terror, de suspense. Por quê? Primeiro, aquilo não existe. Filmes de zumbi. Zumbi não existe, gente. Se um ser voltar à vida, derrubou ali. E desencarnou, não tem como voltar. Aí,
Meus sobrinhos, então, é muito engraçado. Eles não gostam de ver filme comigo, porque eu começo. Aí isso não faz sentido. Porque é do tio, é muito chato ver filme contigo. Não, porque, olha só, isso aí, não. Agora tá na cara que ele vai tentar desencarnar o irmão. Tio, não dá pra ver filme contigo, tio. Deixa a gente ver, eu falei, mas crianças, a gente não dá pra gente assistir isso. Eles não gostam nem de ver filme comigo de guerra. De guerra fica assim, coitado do irmão, desencarnou. Tio, é só ficção, tio. Não, mas eles desencarnaram nessas guerras também. Será que, coitado do irmão, vamos orar por eles? Tio, olha, mãe, não dá pra chamar meu tio pra ver filme com a gente, não. É muito engraçado, a gente se diverte, porque é da nossa natureza já ver diferente. Então, esses filmes às vezes não fazem pra gente, por quê? Porque nós somos ainda estimulados pelo sobrenatural. Vocês querem ver uma coisa? Tem aqui mais ou menos 20 pessoas no Museu do Centro, estou contando aqui. Bota ali que às sextas-feiras vai ter manifestação mediúnica. Às 7 horas vocês vão ter que parar de dar senha, porque não vai caber gente aqui em pé, que sentado já não estão. Vai se materializar um espírito. Nossa, vai ter gente ali na janela pedindo para quem está na janela. Porque vamos aqui falar de Jesus. Coisas boas de sua alma, tá bom. Mas vai ter psicografia. Eu vou lá. Eu quero. Porque o sobrenatural ainda mexe com a gente. Quando a gente estuda, nada disso adianta. Nada muda. Teve um amigo que falou assim, tinha desencarnado o pai dele. Aí ele falou assim para mim, olha, eu quero ir no seu centro. Ele foi lá. Aí assistiu a palestra, tomou passe, quando a gente foi embora, ele gostou? Legal. Mas não tem nenhuma psicografia, não? Falei, amigo, não é assim, né? Não, gosto quando tem psicografia. Pior que ele arrumou a psicografia, ainda me chamou para ir. Vamos comigo? Eu falei, não dá. Vamos lá, você é meu amigo, você é espírita. Eu pensei, meu Deus, ele está jogando pesado. Tá bom, vamos lá. Fui lá passar um domingo numa casa espírita que tinha dentro do Ribeiro, que era uma vez por mês, psicografia o dia inteiro. Aí entrava 8 horas, fechava o portão. Falei, gente, para que vai fechar o portão? Não vou conseguir sair mesmo, eu estou acompanhando ele para fechar o portão. Era a coisa dele. Passava o dia inteiro, parava, almoço, voltava, não recebeu a mensagem. No outro mês ele falou, vamos voltar? Eu falei, meu Deus, é muita caridade. Então vamos voltar. Volta lá de novo. Voltamos 3 vezes. Na 4ª vez eu já estava orando, pedindo a palheta da mensagem. Estudar, porque quem não está aguentando mais disso sou eu. Ele me ouviu, ele deu mensagem. Eu falei, graças a Deus, eu amo o Senhor, meu pai. Aí ele foi e deu mensagem. 3 páginas de mensagem para ele. Aí ele levou, ele leu. Falei, e aí? Legal. Gostou? Mas eu não acredito nada disso. Então, para que você me levou? Para que eu pratiquei a caridade, a paciência com você? Falei, olha, nunca mais me chame. Não me chame. Porque eu não consigo, irmão, não é minha característica. Você não pode, para que tu foi? Eu queria saber se meu pai me deu uma coisa, mas ele te deu, mas eu não acredito. Então, para que você foi? Aí, enfim, muito tempo passou, hoje a gente já há muito tempo não se vê. Mas às vezes é isso, a pessoa vai motivada pelo sobrenatural. É igual aquela coisa do médico. Eu estou com uma dor aqui, eu vou. Aí tu vai, o médico fala, toma esse remédio. Chega em casa, você vai lá e ia tomar. Eu fui, mas você não acredita mesmo nisso? Então para que você foi no médico? Se você não acredita no remédio que ele está te dando. Então a gente se apega ao sobrenatural. O sobrenatural ainda mexe muito com a gente. Nós temos essas tendências trazidas de vidas passadas, de outras denominações que nós frequentamos. Aí quando a gente está aqui no Espiritismo, que acaba com o sobrenatural, é isso? O Espírito era igual a mim? Nossa, acabou a alegria de você. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual, independente da alma sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são sobrenaturais. Não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles atribuem a imaginação, a ilusão, a alucinação. Parte do princípio da negação de tudo que não é material. Uma vez lá em casa, estava lá dormindo eu e meu pai, e aí estava no quarto, de repente ele me gritou, desesperado, eu falei, meu Deus, está infartando. Eu já fui pensando, o que tem que fazer numa manobra de ressuscitação, porque eu achei que ele estava. Cheguei lá,
um quadro que ele tinha lá, estava virado ao lado, e ele falou, o quadro ficou batendo aí, que não sei o que, faz uma oração. Eu falei, tá, fiz uma oração, ele de sua vez, fez também. Aí eu falei, eu vou deitar aqui na sala. Aí ele, não, vai pro quarto, qualquer coisa te chama. Tá bom, deitei e dormi. No outro dia, conversando, eu falei, pai, o que houve? Por que aquele quadro tá... Não foi nada demais não. Mas o senhor não falou que o quadro lançou? Pai, se o quadro balança, porque algum espírito foi lá, descobre, ele não balançou nada, estava ventando? Não, a casa estava fechada, estava então, pai. Não quero saber essas coisas não. Tem nada não, o quadro não balançou, não arrebentou o quadro. Como ele arrebentou o quadro, o senhor falou que ele balançou, pediu para fazer oração? Deixa isso para lá. Tá bom. Não quer saber dos espíritos não? Não quer saber dessas histórias não. Então tá. Então, às vezes ele prefere a pessoa dizer que não é, ela nega. Ela nega por dois motivos: desconhece, ou se acha que está sendo contrário ao pensamento dela, ela prefere ignorar. Então ela prefere que você ilude ela do que falar a verdade, que para ela não vai fazer sentido nenhum. Por mais que você tente explicar, ela não vai acreditar. Por isso que é muito complicado quando a gente tem uma mediunidade bem, vamos dizer assim, ostensiva, né? Aí você está vendo ali o companheiro desencarnado que está ali, não é bom falar por isso. Porque às vezes a pessoa não vai dar credibilidade, ou ainda vai achar que tudo é culpa do obsessor. Daqui a pouco ele está obsediando você. Está me obsediando? Porque lá às vezes eu não faço nada, ela está me culpando, eu já larguei dela, agora eu quero ficar contigo. Ela é muito chata. Eu não faço nada, ela deixou cair o copo, a culpa foi dela e ela disse que era minha. Então às vezes a pessoa pega pelo sobrenatural, pelo desequilíbrio. E aí o Espiritismo traz a mediunidade, aquele espetáculo que a gente já conhece, que é a comunicação dos dois planos. Nosso querido amigo Francisco Xavier, Chico Xavier, aqui de novo nós podemos muito assessorados pelos Espíritos, a possibilidade do contato entre os dois planos. Então o Espiritismo nos traz isso, que antigamente era visto como uma coisa ruim. Quantos de vocês já devem visto nas histórias de, normalmente, mulheres serem tacadas nas fogueiras, que eram consideradas bruxas, porque estavam com contato com o sobrenatural, porque Deus não compactua com o mal, falou que os mortos é coisa do mal. E quantas irmãs desencarnaram de maneira injusta nas fogueiras? Não só mulheres, homens também. Quem falasse que tinha visto um espírito, alguém que desencarnou, estava na fogueira. Graças a Deus hoje a gente não tem mais isso, senão não tinha centro espírita, não é verdade? Então o Espiritismo traz tudo isso. Aí nós temos a mesa girante. É sobrenatural, é de Deus, porque é uma coisa maravilhosa, é um mistério, é um milagre, porque a mesa sobe. Aí nosso querido Kardec vai lá, né? Ainda na época quando pode, pega tudinho, estuda, descobre que era natural, que existem as leis naturais que regem isso, que para se mexer uma mesa tem que ter um médio de efeitos físicos. Então se vê supernatural. Mas como a mesa não desafia as leis da gravidade, e o avião que desafia as leis da gravidade também, e olha que o bicho é mais pesado que uma mesa, hein? E ele levanta voo, não sei quanto, tudo bem, é totalmente estruturado, preparado para isso. Mas a gente sabe que existe, é fácil a manipulação de fluidos, tranquilamente. Então, cada vez mais que a ciência vai explicando, a gente vai vendo que o sobrenatural não existe. Não existe nada daquilo que estava sobre a lei. E aí nós temos as materializações, temos as cirurgias espirituais, temos dupla vista, temos nosso querido Eurípides Bassanufo, que fazia a incorporidade, estava num determinado lugar. O Eurípides tem uma história muito interessante, né? Contando que ele viu uma senhora em trabalho de parto. Nessa hora ele se projeta, vai até ela, ajuda ela, e o marido chega e vê lá naquela parte estática, né? Chama ele, ele volta, e o marido diz: por favor, me ajuda. Ele falou: não, fique tranquilo, a criança já nasceu, está bem. Ele: o quê? Como é que o senhor pode falar isso? Vai comer na minha casa, o senhor está louco? Ela vai nascer, não vai... Meu amigo, já nasceu, está tudo bem. Não, vem comigo, tá bom, vou com você. Aí foram. Nisso, o pai nervoso, né? Ele vem lá atrás, o pai nervoso, o pai abre a porta, entra, e a senhora que estava lá cuidando falou: calma, já nasceu.
está tudo bem, a criança foi acolhida. Quando entra o lift, ué, o senhor acabou de sair daqui agora, ajudou aqui no quarto, já está aqui de novo, está tudo bem, o senhor não falou? E o pai olhou assustado para o lift. Ele tinha essa capacidade da biocorporidade. Mas isso não será um milagre? É possível? É possível. A gente fala pelo espiritismo, mas pelas vezes a física é possível. É fácil. É só a gente observar o transporte de átomos. É muito tranquilo. Mas dá um pouquinho de trabalho para pensar. Mas quando a gente estuda e entende o processo, acabou-se o mistério, acabou o sobrenatural, que é tudo natural. Nas leis normais e naturais. Jesus fez muito isso. De estar num lugar se deslocar para outro. Nem tudo foi registrado. Dado pela vista, tem também bem interessante que a gente ouviu nos livros do Dr. Paulo Frutuoso, e ele conversando das materializações, das cirurgias lá no Frei Luiz, e ele contou que um amigo dele médico, ateu, não acreditava nem nada, ele estava com uma das artérias muito mal. E ele disse, o amigo sabe que está complicado para você. Vamos fazer uma cirurgia espiritual? Eu não acredito em nada disso. Ele falou, então, tu não acredita? Eu acredito. Mas pode acontecer nada, não é? Tá bom, vamos lá. E esse amigo foi, se preparou, aquela coisa toda. O espírito se materializa, chega lá, fala para ele, para o Paulo Frutuoso, vamos fazer a retirada da válvula entupida. E ele, através dos processos que ele falou que não tinha como explicar, retira a válvula. Entrega para o Dr. Paulo levar para biópsia, para verificação. E o Dr. Paulo fala, você tirou a válvula ruim, mas o que está dentro dele? E ele falou que é um processo que ele estimula as células a se desenvolver, crescer e preencher uma nova válvula. E aí ele falou, como é que faz? Não, ainda você não sabe disso. Você não tem ainda a capacidade de entender o que eu fiz. Mas é possível. Derrubou as leis de Deus? Não. A gente não conhece tudo. Nós, aqui, no orbe terrestre, sabe como é que nasce lá em Júpiter? Não. Sabemos como é que é o corpo físico na constelação de Andrômeda, no planeta B38? Não. Nós sabemos como é a lei aprofundada nos planetas felizes? Não. Então, se não achamos ainda a resposta para uma determinada coisa, é porque não temos a capacidade ainda de compreender. Mas ela existe e não é uma lei imutável, não é uma lei de Deus que não está nada derrogada. Está lá. Basta que a gente estude e entenda. Não é verdade? E aí, a mensagem do sobrenatural e as religiões é para que sair dessa coisa, sabe? As religiões precisam deixar essa coisa do misterioso, do sobrenatural, de dar ênfase às imaginações das pessoas e trazer mais Deus para a mensagem que é de amor, que é de paz, trazer um Deus bondoso, que o mal não é coisa de Deus, que o mal é do homem, do espírito ainda em evolução, que tudo, mediante ao bem, é de transformação, que tudo que o Espiritismo traz é inovador para aqueles que não conhecem, mas está tudo nas leis naturais, só uma questão de percepção. E quando a gente percebe, a gente muda. Está o nosso exemplo, nossos irmãos Alexander Akazakov, William Kluges, cientistas que foram para acabar com o Espiritismo. Eu vou sair, vou afundar, vou provar que é a obra do mal, do demônio, que eles eram católicos. E quando chegaram lá, fizeram todos os testes, saíram lá dizendo que eram espíritas. Dali em diante se tornaram espíritas, porque era inegável, a partir da ciência, da física, da química e da matemática, de todos os outros pretextos que eles tinham, que aquilo era uma verdade. Então a gente precisa despertar para os irmãos, tirar essa coisa do imaginável, do sobrenatural, que as coisas são tudo acima da lei de Deus. Não, tudo está lá explicado, fácil, entendível. Basta que a gente aprenda,
basta que a gente estude, basta que a gente abra o coração e a mente para os conhecimentos. Ah, mas então eu ainda não adquiri conhecimento de determinada matéria. Por exemplo, agora está muito no momento de falar sobre computadores quânticos, física quântica. É um negocinho meio difícil, mas também não é tão fim do mundo. A gente pode entender as coisas básicas e daqui a pouco vai chegar nesse conhecimento. E uma coisa para mudar não vai ser também de agora. A gente ainda pensa que assim, trouxe conhecimento, doutrina espírita, virou um grupo de regeneração, acabou mal, todo mundo faz. Não é assim, aos poucos. Nós só vamos ver essas crendices desaparecer na segunda, na terceira geração. Porque cada vez a geração melhorada vem chegando e já dando valor às coisas dos seus devidos lugares, encaixando as necessidades. Então a gente precisa aí de uma média aí de 80 anos, cada um, 3 gerações, 240 anos. Então entre 200 anos para as mudanças que a gente quer. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos espalhar o Evangelho de Jesus. Precisamos fazer com que as pessoas, como disse um amigo muito querido nosso, que vivencia bem a doutrina espírita, mais do que falar sobre espíritos, precisamos fazer a criatura ter consciência que ele é um espírito imortal. Porque quando ele perceber que é um espírito imortal, ele não vai mais desejar um ao outro, não vai querer entrar em atrito, não vai querer tirar a vida do outro, porque não vai adiantar. Então, para que percebamos essas mudanças, essas necessidades, e assim como Jesus abriu os braços, receber Deus no nosso coração, espalhando o Evangelho com muita paz e muita luz. Obrigado a vocês, a ajuda, o carinho e a paciência. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Alessandro, que Jesus o acompanhe no retorno ao seu lar, pedindo aos irmãos que possam elevar seus pensamentos a Deus, dizendo assim: querido Mestre Jesus, que nesse momento tu possas, através do passe magnético, levar a cada irmão que aqui está o amparo necessário para a sua caminhada, que cada um receba, segundo a sua necessidade, aquilo de que precisa para equilibrar o corpo e a mente. Que esses irmãos possam levar, Senhor, para dentro de seus lares toda a paz que receberam nesta casa. Que possam sair deste ambiente mais equilibrados e repartirem com seus irmãos de caminhada a tua paz, Jesus. Envolve a cada um. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus ampare a cada um e que possam retornar a seus lares, levando a paz que receberam nesta casa. Sigam com Jesus.